porque corre risco de ser pickpocket, né? Que é que tem muito. Tem até que falar um pouquinho baixo, porque eles sabem. Eu vou filmar e torcemos pra não cair e quebrar a cara até chegar lá. Ó, fazendo graça. Bora, Rubinho Barrichello. Aqui é a arena. E eu falo, dá um pitão porque eu levei. Tive que apagar o vídeo, mostrar o vídeo. Olha, galera, e eu nunca vi nenhum vídeo dizendo. E aqui mostra, né? Tem as explicações e tal. Já fechei a cara, né? Pra não ficar com a cara de muito amigável. E ele desistiu. Mas teve um americano que caiu lá e tava colocando a pulseirinha no braço. E como sempre, osso. Aí tem os lugares proibidos. Olha. Palatino. Spartacus. Oi, e acabamos de chegar em Roma. Ali na descida do avião foi um pouquinho complicado, porque ninguém sabia para onde ir, não tinha muita explicação nem nada. Mas acabamos pegando um trem, fomos até a imigração, foi a imigração mais fácil da vida. E conseguimos um carimbo ainda no passaporte, mesmo que começou a valer ontem a opção somente do digital. O carimbo estava meio sem tinta, mas ainda funcionou. Tava sem tinta. Por isso que eu voltei lá pela carimbadinha. Aí agora a gente tá aqui procurando, né? Conseguimos o Wi-Fi do aeroporto. E aí a gente tá aqui cadastrando algumas coisas, fazendo alguns procedimentos que tem que ser feito. E a gente vai pegar o trem pra ir até a nossa hospedagem. Ó, eu vou mostrar um pouquinho do aeroporto aqui pra vocês. E, gente, já de entrada você já vê várias línguas, várias coisas diferentes. É isso, ó. Aqui a gente já tá no segundo andar, que é onde vai pra pegar o trem. Né? Ali a parte da imigração não filmei, nem fiz nada. Aqui as nossas malas. Quando a gente entrar na parte do trem, a gente já não pode levar mais o carrinho. Então tem que ser nas costas. O peso todo. E é isso. Vimos bastante na parte de dentro do aeroporto ali. Assim que chega, a gente viu bastante lugar para pegar água. E não pegamos água. Agora eu tô aqui com sede. E não pegamos água. Mas vamos resolver tudo. E aí eu vou filmando aqui e passando para vocês. Nós resolvemos algumas coisas ali. Conseguimos internet pelo cartão Visa. E agora a gente tá indo rumo ao trem. As bagagens, tudo. Aqui é bem didático, ó. Tudo, cada um tem suas plaquinhas mostrando, tudo certinho. E aí só vai caminhando. Quando chegar lá tem que comprar o bilhete e validar ainda aqui dentro. A gente deixou para validar mais próximo, porque querendo ou não tem um tempo limite e a distância. Mas cada lugar desse aqui, ó, vem o trenzinho desenhado e aí a setinha para você seguir. O nosso Airbnb mostra que tá a 47 minutos daqui. Aí vamos ver. Tempo certinho. Eu coloco aqui também. Agora a gente tá pra comprar o bilhete de trem. E olha o tamanho da fila. Tem lá embaixo também, ó. Bem aqui assim, mas também tá uma fila gigantesca. Aí disseram pra gente nos vídeos que nós assistimos que tinha que tomar cuidado caso tenha alguém do lado querendo ajudar e tal. Porque corre risco de ser pickpocket, né? Que é que tem muito. Tem até que falar um pouquinho baixo, porque eles sabem. Agora é esperar, comprar o bilhetinho do trem e ver como tudo vai funcionar, né? Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Olha, gente, aqui é onde já tá. É da vida louca.
Já vamos comer e ver o Coliseu à noite. Tô bem italiana, só que não. E assim é o famoso Coliseu à noite. Todo iluminado. Bastante pessoas tirando foto. Tá bem movimentado, assim. Bem tranquilo. Ainda não sentimos medo de ser roubados, nem pickpocket. Ainda não vimos. Mas tá bem tranquilo, assim, ó. Bem de boa. Um casal acabou de pedir pra gente tirar foto. E aí vamos tirar uma foto deles. Mas é muito bonito, gente. Olha que legal. Bem movimentado, tranquilo. Bastante gente andando de patinete. Olha os patinetes aqui. Amanhã a gente quer andar num desses. E, gente, assim é o Coliseu à noite. Essa aqui é a parte, né, que é quebrada. Aqui tem a plaquinha do ano, no caso. Ele fica todo iluminado. E aqui tem a opção de você poder sentar. Não sei se é permitido, mas eu sentei. Já vou dar um jeito pro lado daqui pra não correr risco de levar nenhuma multa, nem nada. Mas as fotos vão ficar muito bonitas. E lá embaixo, ó, tá vendo que eles estão sempre mexendo? Deve que vão escavando, achando trem. E assim vão mexendo. Aqui à noite, né, fica todo fechado, mas fica muito bem iluminado. Então é uma boa opção para você vir, tirar foto. É bem movimentado, é bonito, é diferente. E assim, a gente não sentiu medo em nenhum momento, né? Durante a vinda do nosso Airbnb até aqui, foi tudo bem tranquilo. E agora a gente vai procurar alguma coisa para comer. Esperamos achar algo bem gostoso e típico italiano para vocês. Com 5 euros. Ah, é. E se possível, abaixo de 10 euros. Que é bem difícil por aqui. Mas se a gente encontrar, eu vou colocar aqui no vídeo também. E a gente saiu ali do Coliseu, né? Procuramos no Google, um restaurante pra comer e tal. Se encontrar isso que é bem perto. Tá 10 minutinhos lá rodando, andando tranquilamente. O nome daqui é La Fudis. Bem bonitinho, bem estiloso. Depois eu vou dar uma mostrada aqui. E esse tá até às 4 da manhã. Eu pedi uma... Ai, meu Deus! Carbonara. Um carbonara. Esqueci o nome. Você pediu qual? Cacio pepe. Um cacio pepe. E um vinho. Ainda não provei. Vamos lá. Pra primeira pasta italiana. Ah, eu acredito que vai ficar muito bom. Os italianos me vendo cortar, virando a cabeça. E aqui a gente só viu italiano, não tem essa. Pelo menos não vemos nenhum turista, nada disso. Eu acredito que seja aqui mesmo, vamos lá. Realmente, é como o povo falava, ele é um pouco mais al dente, ele não é tão cozido. Ele tem bastante gosto da banha do porco. Ele parece que rachado assim na banha do porco, então o fungo é bem forte. Então, se a pessoa não gosta, não vai ser muito fã disso daqui. E o bem a gente pediu dentro da casa. Porque a gente tinha visto em alguns canais que o dentro da casa vinha no pote, assim, tá grandão, perere para. É um pequeno diferente. É bem bonito. É normal, bem seco, tradicional mesmo. E aquele não vem gelado, ele vem em temperatura ambiente, tá 17 graus, então não tá gelado. Cacio pepe. Bem saboroso. As queijo e alguma tempero não tem nada. Você achou a massa boa, não tá durinha nem nada? É um pouquinho ao dente, mas eu prefiro. E o vinho? E é melhor que o super do pão, né? Ah, certeza. Ó, o dele não vem com bacon nem nada, é uma massa tradicional, né? Vem com temperinho, acredito que seja algum manjericão, tal. O meu... Oi? É, e queijo. Mas, ó, tá vendo uns pontinhos verde? Deve ser do queijo também saborizado. O meu vem bacon, a massa, o queijo, aí ele é passado no ovo cru também, né? O normal. E, ó, é bem estilosinho aqui, ó. Bem bonito. Olha ali que legal. Mário.
Aí tem a Mona Lisa aqui, ó. Um lugar bem bonitinho, gente. Bem legal. E vamos terminar de comer. Agora aqui. E com certeza eu acho que vamos pedir uma sobremesa. Aí na sobremesa eu também faço um vídeo. O que você falou da sua massa? Achei 8 de 10. Muito bem feito, mas acredito que eu conseguiria fazer. Bom, a minha massa... Acho que não sei. Eu gostei do bacon porque eu já gosto do bacon e tal. Mas a massa em si não me conquistou, sabe? Mas eu acredito que tem amanhã ainda. Temos amanhã. Vamos saber se vai ser bom. Ai, acabou de chegar o tiramisu. Olha aí, ó. Bem bonitinho. Graças. Sim. Aí, ó. Chegou o tiramisu nosso. Pedimos porque é tipo tudo aqui. Olha. Já fiz bagunça. Ah, isso aqui não sai, não? Rodrigo vai experimentar. Com gosto. Cremogêneo? Não sei o que é, nunca ouvi falar. Deixa a minha vez. Aqui. Vamos lá. Vou pegar tudo, né? Pra saber. Tem folhas diferentes? Não tem gosto de café? Não tem gosto de café. Eu achei que ia ser bem forte o gosto de café. Mas não tem, é gostoso. É um doce, sim, um levezinho. Com um cremezinho branco, esse creme também é gostoso. Mas a diferença é que eu imaginei. Ele vem, tipo, até com uns pedacinhos de grãozinho de café assim, que tem lugar que faz, coloca, e com gosto bem mais forte. Mas é gostoso, gostei. Aprovado. Gostei também. A gente acabou de sair agora lá do restaurante, comemos, né, a sobremesa, os dois macarrões, que fala? Macarrões. No sabo. A conta final deu 37,50 €, né? É, porque não é centavos. Acho que é centavos de euros. É centavos de euros, então. 37,50 centavos de euros. E agora a gente vai pegar um patinete. Peraí, amor. Que a gente vai lá pra Fontana de Trevi de patinete e encerrar o assunto do restaurante. Muito bom, voltaria, por mais que eu dei uma nota mais baixa pro macarrão, que foi 7 e tal, mas lá é bem gostoso. Lá tem um ar, tipo, que você pode chegar com as amigas, com os amigos, sentar e tomar uns drinks bem legal, lá vai até tarde. Então, assim, voltaria sim pra experimentar outra coisa, pra aproveitar o bar, pra fazer vários outros esquemas, chamar mais gente também, que parece ser muito legal. Agora a gente vai pegar o patinete, eu vou filmar e torcemos para não cair e quebrar a cara até chegar lá. Vocês vão chegar juntamente conosco na Fontana de Trevi. Estamos andando no patinete, todos juntos, alegremente, a cantar. Aqui tá em obra. Não, vai reto ainda lá no final. Mas vocês estão com a gente. Galerinha do meu canal. Reto, as ruelas de Roma, os lixos de Roma. Eita, que passa do ladinho, vai do ladinho. Lixo, bastante lixo. Chegamos! Vocês chegaram junto conosco na Fontana de Trevi. E vamos estacionar, galera. Estacionemos nosso meio de veículo e chegamos. Aí, galera, vocês sempre escutam que a Fontana de Trevi tá ficando lotada, sem lugar pra tirar foto, sem fazer nada? Só vinha às 2 da manhã e olha o jeito que tá a situação. Vazia, só agentes policiais. Infelizmente, se vocês vierem esse horário, vai ser como a gente. Só vai ficar daqui pra fora.
não vão poder entrar, ó, naquela parte de dentro. Consegue, eu vi as meninas aqui jogarem a moeda daqui. Jogarem a moeda de longe. Se acertaram, não consegui ver. Errou, eu vi. Ah, errou então. Mas, não sei se vocês já sabem, tem, né, por que jogam tanta Caiu bem moeda? por aqui assim a moeda. Por que jogam tanta moeda? Uma moeda diz que você vai voltar a Roma, 2 moedas que você vai encontrar um amor e 3, não me lembro, não sei. Em média, nessa crença toda, a Roma arrecada 1,5 milhões de euros por ano. Mas amanhã a gente vai tentar vir aqui que eu trouxe minhas moedas. Ah, é euro? Não, é real. Eu trouxe de 10 centavos, Correto. 50 centavos e de R$1. Eu quero jogar. Então se eu jogar, se eu voltar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas é muito bonito. Assim, aqui não tá fedendo nem nada. Acredito que eles lavaram, né? Deixaram tudo limpinho. Só que tem lixo também. Aqui a cidade tem bastante lixo. E é um espetáculo, né? É bonito, é legal. Infelizmente a cidade que tá bem suja, parece As que tá meninas bem. estão jogando, ó, moeda. As meninas estão jogando. Estão jogando, nem tão virando de costas. Errou de costas e já falou, vou jogar de frente. Daí eu não erro. Vale a pena vir, tá por aqui mesmo. A gente só vai ficar até amanhã. Então, se der um tempinho, nós vamos passar aqui e eu filmo uma segunda parte pra vocês. Oi? Não, mas tem hotel aqui perto, tem farmácia, tem tudo, tem McDonald's, ó, McDonald's tá em tudo. Então, vale a pena. Policiamento, tá? Em toda a cidade, enquanto a gente ia pra casa de patinete, tinha polícia rodando em todos os lugares. Estão ali, ó, por quê? Direto alguém quer pular lá dentro pra tomar banho. Tinha um passarinho tomando banho. Olha lá, ó. Diz que tem uma multa pesada pra quem toma banho. É Vai cair na multa. É 450 euros de multa. Ou é 2.000 euros, alguma coisa assim, não me recordo. Mas ele não é multado, né? O gato. O gato pode. Livre Agora- espontâneo. Pegar nosso querido patinete de novo e cair na estrada. Eu vou pilotar. E, gente, a Fontana de Trevi é assim, ó. Aqui, ela, né, ela é grudada junto nesse prédio. E tem um baita de um rato que passou correndo aqui agora. Olha lá, se escondeu. É 2. Meu amigo, um rato. Aí, ó, o rato pode tomar banho na Fontana de Trevi. A gente não. Mas também, ó, lixo ali. Lixo lá. Vocês vão falar, nossa, vocês só ficam falando que tem lixo. Mas tem muito. E agora rato. É um rato. O rato gigantesco. Aí a Fontana de Trevi, ela fica grudada nesse prédio aqui, ó. Tá vendo? Parece que foi esculpida junto a ele. Aqui é o interior, tal, dos lados, restaurantes, com certeza super faturados. E um patinete que agora nós vamos pegar para ir para nossa hospedagem. Ixi, esse é de outro negócio. A gente pegou de uma empresa primeiro, né? Nossa, aqui tem um limarzinho. E aí agora a gente tá procurando da mesma para pegar novamente. Ó, parece ser até um consolado, porque tem, ó, 3 bandeiras aqui, né? Bem bonitão. Uma bike, vocês também podem pegar bike elétrica, se quiser. A gente quer o patinete porque a gente gostou de vir com ele. Aí no aplicativo mostra, né, onde que tem um mais próximo de você, entendeu? Já no outro dia, né, galera? Vamos experimentar o típico croissant e um cafezinho. Esse veio pelo Típico peronomútil. Oi? Típico peronomútil, né? Que é da França. Ai, gente, vocês não Isso têm... faz parte. Faz parte. Não sou muito Tudo ali. didática. A nossa hospedagem, ela dá um voucher de café da manhã aqui, ó. Mostrei a fazer lar gastronômico. Pelo jeito vem bastante italianos e alemães, né? Tava bem cheio. É tudo mesmo? Igual? É. Agora eu entendi o que ele tava perguntando pra gente. Que? Se a gente queria com recheio. Ah,
Só veio o croissant mesmo. Esse aqui a gente não soube pedir com recheio nem nada, que ele perguntou e no final manda esse aí mesmo. Mas é bem gostoso, é leve. Lá dentro tá bem frenético, cheio de gente. Uma massa normal e lá dentro tava um chama de cá, um passa na frente, outro passa na frente. Então foi isso, a gente não sabe falar língua, mas pelo menos é gostoso. Ó, o rapaz vai sair com a vespa. Aqui tem muita vespa. E é elétricazinha. E aqui atrás de mim tem uns carrinhos bem pequenininhos. Tem gente por aqui. Todo lugar que a gente vai, tem gente andando por eles. É bem legal. E é isso, vamos comer aqui. Parte 1. E esse foi o bairro que a gente se hospedou, gente. Bem pertinho do terminal de trem. Aqui são as casas, tem mercado. Foi no final dessa rua que a gente ficou. Uma casa, né? Com a senhora, então um banheiro foi compartilhado. Somente o quarto que é privado. E ela é italiana mesmo, fala até pouco inglês, assim. Mas deu pra se comunicar tranquilamente. Uma pessoa bem de boa. E assim é um pouquinho. Uma coisa que aqui tem muito são moradores de ruas. Bastante a gente viu. Cheiro de xixi. Tem. Mas é uma coisa que todo mundo fala que é normal, assim, que a gente sentiu, mas bem pouco, foi a questão do odorzinho, o CC, digamos. Teve... Porque não tá no verão deve pegar mais. Eu senti um pouquinho no trem, o Rodrigo não sentiu, mas eu senti algumas vezes assim que passou por um ou outro, sentimos. Mas é igual ele falou, talvez pelo frio, por estar fresco, porque hoje tá mais friozinho do que ontem. O pessoal soa menos, então a gente também sente menos, né? Ainda bem. E ali, ó, fica o trem, digamos, o terminal rodoviário, que chama? Onde fica trem? Ferroviário. E vespinha, a galera usa mesmo, não é só no filme. Uma coisa que eu comentei com o Rodrigo, que é, tipo, bem legal a gente tá aqui. Que a gente vê que realmente aquelas questões dos filmes, tipo, a vestimenta das pessoas, a forma de falar, tomar café e tal, é realmente bem parecido. Eles usam Vespa, usa a opção do... Ui, tropecei. Ai... Eita, Lele, quase que eu vou dessa. Eles usam os patinetes mesmo e os carrinhos pequenos, muito carrinho pequeno. Agora não vai aparecer nenhum só porque eu tô filmando. O transporte público, pelo jeito, funciona bem. Toda hora a gente vê ônibus. Questão aqui da faixa de pedestre. Eles respeitam, mais ou menos. Tá vindo carro? Não, então bora. E a gente vai junto. Ali, ó, um ônibus. Aqui, olha que bonitinho esse carrinho. A vespinha verde. Ai, que vontade de andar. E como que funciona a questão do patinete, né? A gente tá até... A gente tá até indo atrás agora. É um aplicativo que baixa. Aí você vê as localidades de onde eles ficam, né? E vê bateria, dá de ver tudinho certinho. E aí você vai até o local e pega. Escaneia o QR Code. Aí chegando lá, tem um QR Codezinho na frente dele ali no guidãozinho. Você escaneia. Como que funciona a questão do pagamento? Ele cobra 12 euros. Aí no final da corrida ele estorna o valor que você não usou dos 12 euros. Por exemplo, assim, a sua corrida deu igual ontem. A nossa primeira corrida deu 6 euros. Então, retornou o restante dos 6. A última, que foi até em frente aonde nós estamos ficando, ficou 2,50 de euros, né? 2,50. Aí o restante eles pegaram e estornaram para nós. E é muito legal, porque o patinete consegue levar tanto eu e o Rodrigo juntos. É tranquilo. Não, thank you. Consegue carregar nós dois juntos e é mais barato do que você pegar um Uber ou algum aplicativo normal deles. Tem ônibus, eu ouvi umas brasileiras dizendo ontem que é em média de 1 euro que elas chegaram, elas já vieram aqui e tal, só que é aquela questão, né, você depende ali do horário, então acaba que é um pouquinho mais complicado. E a gente vê muito, até pegou no vídeo aí, as pessoas vendendo aqui
a opção do mapa, ó. Tem até uma aqui na frente de vermelho e boné. A opção do mapa, acredito que é um mapa da cidade, né? Eu até achei que era entregando aqueles panfletos, igual no Brasil. Entregando. Aí eu só ia pegar e falei, graças. Que aqui a gente tá... Ali um patinetezinho. É da empresa que a gente vai usar? É. Aqui, ó. Aí eu até peguei e falei assim... Ia pegando, aí eu acredito que ele falou, ó, é pago. Aí, não. O Rodrigo mandou um inglês pra ele e foi. E ó, os moradores de ruas bem aqui, ó. Tem bastante gente, bastante mesmo. Olha, a gente veio até aqui, tá o Coliseu de patinete. Cada um teve que pegar um patinete. Aí, como eu tava falando pra vocês, aí escaneia esse QR Code. Aí ele mostra aqui, ó, carregamento e tal. Se ficar um pezinho, é que não pode estacionar no local. Se não aparecer nenhum pezinho nem nada, pode estacionar. Aí aqui você acelera, aí você tem que dar um impulsozinho com ele. Aqui você dá seta, ó, pra direita, ou pra esquerda e pra direita. Tem uma buzininha, se caso você quiser buzinar pro povo. E aí a hora de você começar a andar, você dá um impulso. E acelera, é igual andar de moto. Porém, ó, tá vendo? Porém, ele não tem retrovisor. Então, você, ao mesmo tempo, eu me pego olhando pra trás. E aí... Ó o carrinho andando. E aí eu paro. Eu vou até dar o celular pro Rodrigo gravar. Tá na gravação. Dale. Eu vou voltar, peraí. Allora, io ho bisogno della guerra, ma non farmi piacere uno da io adesso. Aqui é o freio. Ó, você freia. Freio de trás, tem o freio da frente. E aí pra andar, ó, tá parado, tá vendo? Setinha Tem a seta, eu já mostrei. e buzina. Aí pra você andar, você faz assim, ó. Ah, tô parado aqui, né? Tem que dar um impulso e acelerar. No dedão, polegar. Perché io non posso Ó, fazendo graça. lavorare con questa mala organizzazione. Então, Bora, Rubinho Barrichello. Aí aqui a gente colocou os dois patinetes. Aí na hora de estacionar, você puxa aqui. E na hora de sair, puxa de novo. Aí como que faz no aplicativo? Você finaliza aqui e tira uma fotinha pra mostrar que ele não tá obstruindo a rua. E aí estaciona. E o pagamento, quanto que ficou? Para 2 patinetes. A gente ficou, acho, uns 10 minutos. 16 minutos. 16 minutos a gente ficou andando de patinete. Qual o valor que deu? 15,68 Pra cada ou ao total? total. Ó, deu 15,68 euros, 2 patinetes que andamos. Gente, é caro, não sei o que. A gente poderia vir andando. Eu deu 7,12 e o seu deu 8,56. Aí, o meu deu 8 porque eu fiquei zanzando por aí. Porque eu queria mostrar e queria gravar. Tipo assim, é um pouquinho... Não é que é caro, né? Porque se você... É porque a gente ganha em real, então pra gente é caro. Mas, por exemplo, a experiência, gente, é muito legal. Que eu não conseguia filmar dirigindo, não dá. Aperta aqui, por favor. Não dava de eu filmar e dirigir ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso. Você vai andando assim, vai entrando nas ruas. Você vê uma beleza diferente. Você vê pessoas diferentes. Assim, você vai nas ruas de pedra e tal. É muito legal. Então vale a pena você gastar esse dinheiro. Pra ter essa experiência. Eu super andaria de novo. Ontem eu andei com o Rodrigo, ele que levou. É diferente do que você tá dirigindo. É mais gostoso. E eu me peguei assim diversas vezes tentando olhar pelo retrovisor que não tem. Porque vem carro atrás. Aí você tem que ficar também cuidar, né? Você não quer se machucar em Roma. E agora a gente vai chegar aqui no Coliseu. Pela entradinha, a gente vai começar o nosso tour. É bem bonito, ó, bem florido. Tem gente escrevendo, gente aproveitando o sol, só escutando os cantados sabiá, o povo de bike. A gente queria estacionar aqui dentro, mas não tinha lugar pra estacionar, tava aparecendo aquele pezinho que eu falei pra vocês. Aí até um casal veio, passou pela gente, veio até aqui dentro, tiveram que voltar. Então, é isso. E olha, quanta gente entrando no Coliseu. Entramos. A gente passou por um que eles só viram mesmo o ingresso, né, pra ver se tinha.
E o outro ele já confere com o aparelho. E realmente, gente, tem que vir com uns 10, 20 minutos de antecedência no mínimo. Porque senão você perde o seu tour. E nós estamos aqui, ó, seguindo o fluxo. Tá super lotado, a gente conseguiu entrar. Não pode filmar desde o início, porque não pode pegar nenhum segurança, ninguém que trabalha aqui. Se pega, eles pedem pra pagar e dá um pitão. Aqui é a arena. E eu falo dar um pitão porque eu levei. Tive que apagar o vídeo, mostrar o vídeo e tal. O cara achou que eu tava filmando ele. Aí eu mostrei o vídeo. Aí ele falou que não pode. Vamos pra lá, será que... Depois ele mudou de ideia, né? Ele falou que não precisava pagar e você já tinha pagado. É, aí no final eu acho que ele viu que eu fui na inocência, sem saber. Pegou ele bem rapidinho. É, pegou ele rápido. Porque eu vou lá filmar o cara, eu quero saber do negócio. E galera, a gente tava lá naquele aperto todo, tentando olhar a arena. Eu achei que só tinha aquele espaço pra olhar a arena e pronto, acabou-se. Mas a gente pode entrar na arena, o nosso ingresso. Então assim, né, agora vamos entrar aqui e olhar de perto, ver as construções, ver tudo. E ó, é cheio de buracos assim, ó, em todos os cantos. Deve ser, isso aqui é alguma coisa que eles colocam pra segurar? Porque é tipo uns ferrinhos, ó, tá vendo? Oi? E a gente vai entrar, com certeza andaram muitos gladiadores por aqui. Muita gente pra socar leão, socar bicho, ser comido, porque já vinha pra morte, né? Ó, ali, ó, onde os leões ficavam. E pra quem não sabe, o Coliseu foi construído há 2000 anos atrás. Acredita? Ixi, ó o outro aqui, vai. Volta lá. Vai, uhul! E o povo tá olhando. E a gente vai lutar. E recebe cerca de 50 mil pessoas. Eu não sei se é por dia, porque pelo que parece é por dia ou por mês. Creio eu que é por dia, gente, porque olha o tanto de gente aqui. Mas nessa brita aqui não dá pra brigar, não. Oxi, joga a brita na cara do leão. E é assim, ó, vamos chegar aqui perto pra vocês verem conosco. E vai se fiando, gente, é gente em cima de gente. Olha, lá embaixo, como que é. Já pensou, cara? Ali também tem ingresso, que você tem acesso aqui embaixo. E aí pode andar por tudo. Mas o nosso ingresso não dá acesso. Geralmente lá de baixo acaba... Posso falar com o Papa do que comprar o ingresso dele. É, porque lá embaixo acaba bem rápido, assim, ó, no estralar de dedos. E, ó, na parte de dentro dele, como que é? Aqui, antigamente, tinha um toldo, quando eles lutavam e tal, pro sol não pegar, e vinha um todo ligado no negócio. Toda uma explicação que eu não sei dar. Essa é a minha visão. Pesquisei poucas coisas, mas estou aqui. E por baixo eles passavam, né? Tem vários elevadores também que você pode subir se você tem algum problema, algo assim, andar pelo elevador. Olha lá, ó, tem um elevador bem ali. Então tem essa possibilidade. A gente tava bem lá, aquela cruz. E é bem legal. Aqui também você pode sentar, ficar olhando, fazer tudo. Ó, outro elevador onde os animais subiam, porque tem gente que a gente já assistiu o vídeo que eles conseguiram ir lá embaixo. Aí eles mostram que aqui subiu os animais, aí depois saíam as pessoas pelas entradas e tal. Há mitos também que aqui já teve batalhas navais, mas não acreditamos muito nisso, né? Num lugar tão seco, era mais a matança mesmo do povo. Ah, ó, os nomes dos reis. Fala. Ó. Tá vendo? Oi? É, nas pedras. Porque eu li em algum lugar que tinha os nomes. E sempre sentava a hierarquia, de baixo pra cima. Ó, um povo lá em cima. E é assim o Coliseu de dentro, gente. Bem legal. Olha, os nomes dessas pedras brancas, todas elas são originais. Tem aqui, tem ali, ó.
eram para marcar aonde as famílias mais importantes ficavam, porque separavam, né, entre um e outro. E essas partes mais próximas, geralmente, é onde os pessoais mais com granas, mais importantes ficavam, clero romano. E lá, aí iam subindo, né? Os mais importantes, famílias mais ricas, com mais dinheiro, ficavam embaixo e assim ia subindo. Geralmente as mulheres ficavam lá no topo, no final de tudo. Infelizmente. Elas não conseguiam ver tudo de perto, mas acredito que tinha uma vista também bem legal, bem bonita. Então essas Podia ser pedras... pior, podia ficar aqui embaixo brigando com os leões. Oh, o Rodrigo sendo chato. Então, assim, era pra demarcar, ó, fulaninha aqui, beltraninha ali, ninguém vai tomar lugar de ninguém, tá? E se tomar, eu jogo lá e luta com o leão. E, gente, eu sou acostumada a andar de escada, subir escada, a gente andou bastante. Mas pensa nas escadinhas difícil. Meu Deus. E aí, subimos a escada pro segundo piso. E eu dar de frente aqui, ó. Você consegue ver a parte de cima, né? Aonde tinha as arquibancadas e tal. Morri. Preparo físico zero. Aonde tinha as arquibancadas. Aonde a galera ficava. E agora a gente tá aqui na parte de cima. A gente tava ali, ó, na primeira parte, mostrando ali onde a galera importante ficava. E, gente, a visão daqui é boa, tá? Achava que ia ser piorzinho. Mas é boa, parece até melhor do que lá de baixo. Lá de baixo. Tinha lá de Simão, porque ia ser mais ou menos a mesma coisa subir aqui. A questão lá embaixo é que eu acredito que fique mais perto, assim, da tensão toda, né? Ver o sangue escorrendo mais e tal. Ó, e o Coliseu era todo dessa cor aqui de cima, ó. Eu pesquisei? Não, Rodrigo. Ou escutei de algum tour. Mas é bem legal. Ó, tocando em pedras históricas. Será que é? Milenares. Depois, ó, diz que eu li num cartaz que foi inaugurado 80 anos depois de Cristo. Isso aqui. É muito tempo, né, gente? E já foi várias coisas. Já morou gente aqui, já foi saqueado. E restou tudo isso. E hoje é o patrimônio histórico. Mas essa vista... As maravilhas do mundo moderno. É aí, ó. E tem as pombinhas. A gente viu até uma ararinha dentro de um buraco. Será que a arara veio do Brasil? Que ela era verde. Um verde mais forte e um verde mais fraco. Se veio, foi extorquida de lá. E tem bastante gente trabalhando aqui, ó. Tá vendo esse povo de laranja? A gente passou, eles estavam tudo colocando ferro, mexendo. Eu não filmei pra não dar mais B.O. Porque a hora que eu cheguei filmando, o povo disse que não pode filmar e tal. A gente acredita que é por medida de segurança. Então, melhor evitar ser expulsa do Coliseu. E a parte de cima é um ingresso separado, ó. Dá de ver umas pessoas lá em cima. Então é ingresso separado e também bem difícil de achar. O Rodrigo falou que só tinha dia 19 desse mês. Nós não iríamos estar aqui. Tem o de subsolo, tem o lá de cima, tem o da arena, que é o nosso. E tem o mais simples, que é pra vir aqui, só aqui onde é que nós estamos. Ó. O nosso deu acesso aqui, embaixo onde nós estávamos. E agora onde a gente tá, ó. Que é Era a arena e aqui. Mas assim, gente, eu acho que o lá de cima é um pouco assim, sem graça, sendo sincero. O daqui parece ser mais legal. E a gente tava andando aqui, ó, e olhando, né? Tem alguns lugares que tá fechado e tal, outros estão abertos. E olha isso daqui. Ai, Rodriguinho, explique. 5 anos de prisão ou multa de 15 mil euros. Se escrever nas paredes. Aí dá uma olhada. Olha, o povo escreve tudo na parede. Achei que o povo ia respeitar. Respeitar é nada. O povo acha que os nomes deles são incríveis, né? Pra sair escrevendo. Olha. Gente do céu, que povo abusado. Olha, galera, e eu nunca vi nenhum vídeo dizendo, e aqui mostra, né, tem as explicações e tal, que quando o Coliseu, no final da Idade Média, acabou a matança, as lutas, tudo isso, ele encheu de flores. Ficou daquele formato lá. Aqui tem uma mais perto que eu vou mostrar, e que fala isso.
Que nem o The Last of Us. Aí, ó, parecendo os jogos. E isso acabou inspirando bastante pintores franceses, principalmente a pintar e tal. E aqui também tem as opções de como era, né? O formato dele, as arquibancadas, olha, tudo em madeira. Aqui a separação. Ele é todo assim, a construção. Aqui tem algumas pedras antigas, né? Que são originais, foram encontradas e que eles colocaram aqui de exposição. E assim que ele ficou, ó. Ele encheu de mato, de flores. A gente até viu uma flor amarela. Em uma dessas paredes assim, ó, tinha uma planta com uma flor amarela. Então ele virou, ó, já foi moradia, já foi jardim botânico, já foi lugar de luta. E agora é um ponto histórico. Ah, e mais aqui, ó, tem um outro coliseu, que é o Coliseu Quadrado, que fica aqui também em Roma. Eu só não sei onde é, eu não procurei. Que é assim, ó, é realmente dessa forma. Com certeza é bastante visitado e tal, né? Mas a gente não pesquisou a fundo pra poder dizer e tal. Aqui, ó, a frente do Coliseu era assim, antes de estar a parte quebrada, digamos. E como sempre, osso. Com certeza encontrado aqui, ó, pedaços de materiais, de jarros, as pedras. As estátuas. Ó, e um bendito Boberto e Gida escreveram bem aqui, ó. Olha lá, que com certeza é onde ficavam os caras, os presos. E aqui são as estátuas, né? Ou o que sobrou delas, pelo menos. Perdeu a cabeça. Essa daqui. Mais uma parte do Coliseu. Ah, as cabeças delas estão aqui. Nossa, se regaçaram todas, bichinha. As escritas. E eu e o Rodrigo ficam andando por aqui, né? E imaginando assim. Quantas chicotadas os povos não levou pra construir isso aqui. Meu amigo, apanharam e não foram poucos. Porque pra você subir tudo isso aqui, sem a tecnologia que a gente tem hoje, sem as ferramentas que a gente tem hoje, é muita chicotada. É muita gente apanhando e, cara, e o negócio suportar até hoje ainda foi feito, bem feito ainda. Com certeza quando tá nas pirâmides, essas coisas têm a mesma sensação, né? Que é essa de pensar assim, poxa, quanta pessoa não sofreu. E a gente já teve ali, lá em cima, agora a gente veio pro outro lado pra olhar mais de perto. Olha, que legal. Ó, e saindo do Coliseu, a gente saiu pela frente, demos a volta. Aqui tem o arco, Coliseu. Aqui ou é o Palatina ou o Fórum. E bem em frente tem onde você pode pegar água. A gente comprou essa garrafinha aqui que ela amassa. Então, ela tava aqui dentro da minha bolsa, olha. Aí tem com gás e sem gás. Natural, gratuito. E tem bastante policiamento. Olha, onde você olha tem polícia, o povo aproveitando o sol antes que o verão acabe. Aqui também tem uns pontos para você tirar foto. E a hora que a gente foi sair, a gente tava vendo o famoso golpe da pulseira, de colocar a pulseira e... Pulseirinha. Explica enquanto eu vou tomar água com gás. Ele perguntou pra mim, você é da Colômbia ou do México? Aí eu só falei, não, obrigado, né? Falei em inglês, no thanks. Já fechei a cara, né? Pra não ficar com a cara de muito amigável. E ele desistiu. Mas teve um americano que caiu lá e tava colocando a pulseirinha no braço. Teve um americano que eles estavam meio que discutindo, o cara, não. E ele meio que colocando a pulseirinha, querendo. E aí, acredito que a parte do grupo dele tava na parte da escada. Tipo assim, todo mundo olhando, PQP, é sério isso que você caiu? Ou tipo, pensando assim, cara, aqui dá um golpe na gente. Vacilo. E
E pelo jeito, eles gostam bastante de americanos. Eles sabem diferenciar. Porque eles já vão em cima do americano. Nós. Se ele ganhar $5, não. Aqui já é tá euro. rico. Aqui é euro. Mas é melhor do que pegar o sul-americano. Então eles sabem diferenciar nós latinos, né? Querendo ou não pra eles. E sabe que real não vale nada. R$1, coitado, dá centavos de euro. Então acaba que é por isso que também não insistiu tanto. E ontem à noite nós viemos aqui e não sabíamos aonde que subia. Se ia lá, se ia aqui, pra tirar a foto que todo mundo tira, que é aqui nessa parte quebrada na frente. Mas então, aonde eu filmei a água, bem ali embaixo, ó. Aqui do lado desse muro você vai pegar uma fila imensa, por mais que você tenha o ticket comprado pela internet. Vai pegar uma fila bem grande, vai passar por 2 detectores de metal. Segurança também, então você sempre procura o que pode trazer, tá? Porque passa naquela máquina que olha a bolsa e tal. Se vocês estiverem com dúvida, igual a gente estava da bateria, do carregador portátil, se podia ou não trazer. A gente procurou no chat, então é uma opção para vocês procurarem aí. O oráculo, chat GPT. O rei dos que não sabem. E aí aqui você vai ter a visão geral de tudo. Então, à noite, provavelmente aqui fica fechado, porque entra aqui no Palatino para tirar as fotos e tal. E daqui você vai ter toda a visão de todos os ângulos e tirar todas as fotos que a gente vê por aí no YouTube, no Instagram. É aqui. E aqui, em outra parte desse caracol, a gente estava tentando ir embora. Achamos as cabeças, ó. Século IV a.C. Elas estão todas quebradas, né? Que foi o que restou. Uma asa aqui, ó. Aí tem todas as explicações. Aqui, ó. Tem mais pedras. Granito. Eu acho que isso é tipo um granizo, sabe? Deles. Olha que bonita essa cor desse daqui. Bem. Olha a vista também, que bonita. Ui, perdão. Olha aqui, você consegue ver daqui. Aí colunas. Tudo antigo que tem aqui. Que quem gosta dessa área de museu vai amar, olha. Assim, gente. Eu tô morrendo de fome. Então eu tô passando bem rapidinho. Porque eu tô com muita fome. Aí, pra você ver, você tem que parar, ler, olhar, pra poder compreender, né? Aqui eu só tô realmente mostrando um pouquinho. Olha aí. Ó, e vindo daqui, que você vai descer lá de cima, tem umas ilustrações, quer ver, ó? Que vai mostrando os desenhos, uma música clássica tocando. Bem legal, ó. Quer ver? Creio eu que esse seja o Coliseu. Olha. Pronto, se desfez. Aí aqui a gente vai visitar a tumba, catatumba do Dom não sei das quantas. Eu não lembro o nome. E recomeça tudo de novo. Ah, esse é diferente daquele que a gente primeiro que a gente viu. No final. É bem geladinho. Não é vez. Oi? Próximo não é vez. É bem geladinho aqui dentro. Bem fresquinho mesmo. Sabe? Olha lá, ó. E vai continuando. Vários e vários.
É bem embaixo. A gente tava lá em cima no jardim, na parte do jardim, na parte das fontes que você pode pegar água. Aqui você desce o subsolo e aí você vai visitar. Tem como visitar a casa também. Aí tem os lugares proibidos. Olha. Palatino. Spartacus! Olha só, gente. Que trabalheira que não dava pra eles. Querendo ou não, já pensou isso aqui só nas aquelas petequinhas assim desse tamanhozinho, batendo no ferrinho. Pac, pac, pac. Nem tinha ferro, né? No pau mesmo. Toda a construção. Que trabalheira. Quanto que eles não apanharam. Chicote faz coisa. Faz. Nossa, aqui embaixo tá muito fresco, mais fresco lá em cima. E é isso. Acaba aqui. Olha lá, ó, a explicação do que fica mostrando no vídeo. E quando a gente achou que acabou, o nosso ingresso deu mais acesso a essa parte aqui, ó. Que tem mais algumas pinturas. Aí o que a moça pediu pra gente não tocar nas paredes. Que com certeza é tudo preservado, né? Então, se você ficar tocando... E nas paredes também tem casa, ó, ali aqui. Tem as explicações, que aí você pode parar, pode ler, e aprender um pouquinho, né, mais de cada coisa que você tá vendo e tudo. É só ter um pouquinho de paciência. E agora a gente já tá aqui no aeroporto de Roma para embarcar pro próximo país. E, gente, algumas considerações para fazer. Ainda bem que a gente foi na Fontana de Trevi ontem à noite, porque se deixasse para hoje, não iria funcionar. Estava formigueiro, 3 horas da tarde. A gente até queria ir lá no... Qual é aquele outro ponto? Bartolomeu. Panteão a gente foi, só passamos na frente do Panteão, tiramos uma foto com os patinetes e metemos pé. Gente, tava insuportável de tanta gente andando. Não deu pra ir no Vaticano, não deu pra ir no Estádio Olímpico de Roma, eu queria também. E assim, amei o passeio no Coliseu, tá? Valeu super a pena pagar 24 euros, porque ele dá acesso a quase todos os lugares. Então, assim, se vocês forem, se programem para um dia vocês ficarem lá. A gente não parou para ler sobre a história de nada e tal, porque se parasse, a gente ia ficar ali o resto da noite, porque não dá tempo. Não dá tempo, a gente só passou olhando rápido, teve coisas que eu nem filmei, porque realmente é uma correria pra dar tempo, como a gente ia pegar voo hoje, então tinha todo esse processo, mas vale super a pena vocês irem. Esse ticket que a gente comprou dá acesso a 2 dias, e você precisa mesmo dos 2 dias para conhecer tudo, porque tem muita coisa, muito grande. Você anda, não acaba nunca. Quando você acha que você já viu tudo, aparece uma viradinha que você entra em outra parte, com um monte de trem. Teve um momento que a gente falou, vambora, a gente tá cansado, tô exausto e a gente não conseguia achar saída. Não achava saída. A gente começou a descer e caiu nos museus, aí a gente começou a olhar e tem, e não sei o que, e não conseguimos ir embora. Saindo dali, a gente pegou patinete. Durante ontem e hoje, a melhor coisa que a gente fez foi pegar patinete. Baixa o aplicativo. Muito maneiro andar de patinete. Cara, e é fácil, porque você consegue chegar mais rápido nos lugares. E o Uber tava dando... A gente apressou um Uber, tava dando mais de 20 euros. E assim, você não vai ter a mesma diversão. Ah, mas eu gastei. A gente gastou 25 euros.
voltando pra cá, só que a gente passou pelo Panteão e voltou pro nosso apartamento, por isso. E tava o trânsito das 6 horas da tarde. Então Dessa imagina. vez a gente foi com 2 patinetes, cada um com um. Porque também, você andar em 2, se a polícia pegar, é uma multa de 100 euros. 100 euros. Então brinca, gente, não dá. Melhor pagar 2. Nós E vimos os outra, meninos 3 andando num patinete só. em 3 frente ao museu. moleques são peste. E então vale a pena andar de patinete, é uma experiência bem gostosa, bem legal. Eu não filmei porque não tem como, senão eu ia me esparramar no chão. E aí você passa pelo cartão e tal, é muito bacana, muito legal. Roma, infelizmente foi só 2 dias. Quem sabe brevemente nós estaremos de volta para aproveitar mais e mais. Iria novamente em todos os lugares que fomos, tá? Valeu a pena, foi gostoso. E foi isso. Acho que gostamos. E esse é o nosso primeiro vídeo, então vai ter melhorias. É isso aí, vamos atrás do nosso portão agora de embarque que não apareceu ainda. Então a gente tá aqui, ó. Não apareceu aonde é o embarque. Só diz calma, espere que vai aparecer em instantes. Esses instantes não chegou. E se vocês gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário do que achou também. É o primeiro, vai ter melhorias. Se vocês tiverem dicas, aceitamos. É isso, gente. Valeu. Bye. Fiquem com Jesus. Até o próximo país. E tem um baita de um rato que passou correndo aqui agora. Olha lá, se escondeu. 2, tá? É 2? Meu amigo. Vai tomar banho na Fontana. Vou tomar banho na Fontana em breve. A gente não. Aí vai. Sorria e assim. Não, o caminho tá de boa.